Essa é a TV Shopping e a nossa conversa de hoje será sobre varejo. E nós vamos falar com o professor Cláudio Felizoni de Ângelo, presidente do Instituto Brasileiro de Varejo. Como vai, professor? Muito bem. Professor, vender, o ato de vender, existe desde os primórdios da humanidade. E era um ato extremamente simples. Se ofertava um produto, às vezes se trocava, depois apareceu a moeda, e aí passou-se a valorar o produto, mas era muito simples. Hoje, vender parece que está muito complexo. O que aconteceu com o ato da venda? Quem complicou o ato da venda? De fato, está mais difícil, bem mais difícil, porque o mercado hoje é muito mais competitivo. O consumidor está lá, nós, como consumidores, estamos dispostos a consumir produtos, contratar serviços, e existem diversas opções, diversas alternativas, seja por meio das lojas físicas, seja por meio das lojas virtuais. Então, o consumidor, ele compara essas alternativas e, evidentemente, ao comparar, ele tem as opções melhor atendidas aqui ou ali. Então, esta é, de fato, hoje a dificuldade de chegar ao consumidor final. Muitas opções, o que é muito positivo para o mercado de consumo. Agora, nós falamos em muitas opções no sentido de que há muitas lojas e nós falamos de muitos meios de vendas também. Nessa matriz que se formou para vender, não há perigo do consumidor se perder? Ah, sim. Existe até uma tese, não é, que foi objeto de estudos acadêmicos, que é o paradoxo da escolha, porque existe tanta coisa que o consumidor muitas vezes se perde, não é, nas diferentes alternativas, nas diferentes opções que tem. Agora, é uma situação, sem dúvida nenhuma, muito melhor hoje do que aquela que nós tínhamos no passado, em que se você fosse comprar um automóvel, por exemplo, você queria um automóvel branco, só existia preto. Você não queria com opcionais, só com opcionais. Então, essas coisas eram muito limitadas. Hoje não. Hoje as alternativas são maiores e o consumidor gradativamente vai aprendendo, a pesquisar, a comparar. Muitas vendas começam na internet e terminam nas lojas físicas. Então, há uma pluralidade de alternativas. E esse processo de aprendizagem é relativamente novo. Agora, ter informação de qualidade é fundamental para quem quer vender. É fundamental para qualquer atividade empresarial, mas muito para quem quer vender. Muito se desenvolveu a tecnologia para conseguir esses dados. O senhor esteve na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo recentemente, e lá o senhor viu o que em termos de inovação relacionada a esse tipo de informação? Olha, eu costumo dizer o seguinte: você pode morrer num deserto por falta de água ou pode morrer no oceano afogado. Então você pode morrer com muitos dados. E a situação é exatamente esta. O que acontece é que, como você bem disse, as tecnologias de captura das informações evoluíram muito rapidamente. Se você passa num check-out com um cartão, a sua lista de compra revela muito sobre os seus hábitos, etc. E essas informações estão disponíveis e elas podem ser utilizadas. O que hoje não se vê com a mesma intensidade são os instrumentos de análise destas informações que permitem sugerir informações ou ações gerenciais. Então, nesta NRF, que é composta por um seminário e também por uma feira de tecnologia, o que me chamou particularmente a atenção foi exatamente essa abundância de ofertas de tecnologias voltadas à análise. A inteligência a respeito ou seja, dos dados. Sintetizar informações, torná-las mais facilmente compreensíveis. Isso me chamou bastante atenção nesta NRF. Agora, o senhor poderia dar um exemplo prático do tipo de análise que é feita com que tipo de dados hoje em dia? Hoje, uma das coisas mais importantes, no meu entendimento, na operação de varejo, diz respeito exatamente à identificação, a partir de certas características, das pessoas que compram ou dos consumidores. Porque vender produtos todo mundo vende. Então, vender um televisor
de 14 polegadas, de 40 polegadas, é exatamente a mesma coisa na loja A, B, C ou também pela internet. É a mesma coisa. O consumidor está olhando basicamente o preço final do produto. E se você migrar de um produto, se for também para um serviço, hoje também os serviços estão muito padronizados, as características são muito parecidas. Então, o que efetivamente pode mudar, não é como eu identifico esse consumidor. Quais são efetivamente as necessidades dele? Peculiaridades. Isso, por exemplo, né, esse indivíduo, né, ele qual a idade desse consumidor, com que frequência ele compra, como ele compra, quando ele compra esse produto, que outros produtos ele compra, ou seja, conhecer os hábitos de consumo com mais propriedade, com mais intensidade. É muito comum, por exemplo, em vários supermercados fazem isso, né? Quando você passa pelo caixa, ele diz, o senhor não encontrou algum produto no supermercado? Essa informação está disponível. Né? E com isso você pode, evidentemente, ir ajustando o teu sortimento da loja em função do perfil daquele consumidor. Mas essas coisas já não existiam, professor? Existem, mas elas existem, mas elas não estão arquitetadas, muitas vezes, de uma forma que permita uma entrega para quem analisa aquelas informações de maneira a orientar uma decisão. Então, eu preciso de determinar... Vamos pegar, por exemplo, o caso das informações relacionadas a produtos. Né? Quando você compra um produto, que outros produtos você compra? Não basta eu ter uma relação de produtos. Eu preciso, a partir desses dados, construir perfis de consumidores. Então, esse consumidor, ele compra esse produto com aqueles outros produtos. E existem grupos de consumidores. A partir desta análise, que obviamente eu preciso colocar inteligência nisso, eu posso orientar o meu processo de gerenciamento de uma forma muito mais efetiva e muito mais eficaz, diferenciando a minha operação do concorrente. E não apenas no produto, não apenas naquilo que está sendo visto, mas efetivamente naquilo que está na retaguarda, ou seja, no aporte de inteligência ao processo gerencial. Para a gente finalizar, professor, eu queria saber o seguinte. Nós ainda temos um excesso de informações, na verdade. Excessos não porque talvez elas não sejam úteis, mas talvez porque elas, como o senhor fala, não estão sendo bem utilizadas. Quais são os desafios agora para entender quais são as boas informações, quais dessas ferramentas servem para cada tipo de atividade e quais são os verdadeiros mapas que nos levam aos caminhos certos? A verdade é que não existe país que atinja níveis de elevado desenvolvimento sem educação. Tá? Então, hoje, cada vez mais, nós precisamos preparar as pessoas. Então, os executivos hoje, sejam os profissionais do varejo, né, precisam ser pessoas muito preparadas. Tá? Então, eu diria que o grande desafio hoje do varejo não é mais saber se existem tecnologias, elas existem, elas estão disponíveis. Não é? É preciso que as pessoas tenham discernimento de saber exatamente quais são as boas tecnologias, quais são as informações que são úteis para o meu processo de gestão. E isto eu só vou conseguir com pessoas que estejam adequadamente qualificadas. Então, o grande desafio do varejo, principalmente do varejo, que é uma atividade muito intensa ainda em mão de obra, né? E que depende, né? Basicamente, o varejo é o quê? A relação da indústria com o consumidor final, é um elo de ligação, né? É uma ligação entre a indústria e o consumidor final, o varejo de bens. Eu preciso o quê? Gerenciar a informação. Para gerenciar a informação, eu preciso de tecnologia e de inteligência. Professor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.